Clínica da Família. Hoje a gente está começando uma nova série sobre ele precisa e ele deseja, vendo as necessidades da esposa e as necessidades do marido. Esta série é baseada sobre um livro com este título mesmo, Ela Precisa, Ele Deseja, por William Harley. Esse livro começa com um princípio que chama o Banco de Amor. Eu já dei uma série de lições sobre este assunto, mas a gente vai pegar o restante deste livro, começando hoje. O Banco de Amor é a base para o restante, suprindo as necessidades dos outros. A ideia do Banco de Amor é simples, é que quando a gente encontra com outra pessoa, dois contos de amor estão abertos no coração de cada pessoa. Então, quando a gente tem uma conta boa, a gente está colocando dinheiro naquela conta. Se o encontro for negativo, a gente está sacando, tirando. Então, no namoro, as pessoas estão sempre depositando unidades de amor no conto da outra pessoa. Então, quando este é mútuo, eles chegam ao ponto de pensar, ele me ama, ela me ama. Então, por causa deste amor, nós devemos casar. E geralmente não é amor, é paixão, o que a gente recebe do outro. Então, quando a gente não deposita, a gente casa e a gente vive com esta paixão, conta cheia, mas entre os conflitos. E se estes conflitos não são resolvidos, a gente está sacando. Cada um de nós temos nossas necessidades. E se minha necessidade não está suprido, o conta está sendo sacado. Se eu não dar a necessidade para minha esposa, o conto está sendo sacado. Então, este livro fala sobre 10 necessidades que a gente tem. E essas necessidades, 5 para a mulher, 5 para o homem, nem sempre é exatamente como a gente vai descrever. Nem sempre a ordem é o mesmo que a gente vai dar. Mas o princípio é muito, muito importante. A gente deve suprir as necessidades dos outros. Vamos orar. Deus nos ajuda com essa introdução, nos ajuda a pegar um interesse e escutar as outras lições, nos dá capacidade, nos dá habilidade de criar interesse nesse assunto que é tão importante. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nosso problema é que a gente acha que a outra pessoa tem a mesma necessidade da gente. E a gente tenta deseja que essa necessidade ser suprido, a gente está tentando talvez dar para o outro, ou incentivar a outra de nos dar, mas a outra pessoa não sente essa necessidade. E para nos dar, ela tem outra necessidade. Então, as duas pessoas começam a sentir a falta da necessidade dele ser suprido. E este leva para que o banco de amor fica em vermelho, fica esgotado. E muitas vezes, então, segue o divórcio. Então, nós temos de constantemente depositar unidades de amor
através de suprir as necessidades dos outros. Se eu consigo suprir a necessidade da minha esposa, porque ela vai procurar outra pessoa para suprir a sua necessidade? Se ela está suprindo a minha necessidade, por que eu vou ter razão ou desejo para procurar outra pessoa para suprir essas necessidades? Então, como você pode ver, que quando a gente não supre a necessidade de outra pessoa, a gente está abrindo a porta para a imoralidade, para casos, para procurando uma outra pessoa, buscando separação, divórcio. Então, este princípio é um princípio que adiciona a cola para o casamento, que faz ela sólida, unida. É muito, muito importante que a gente reconheça isso. Mas para fazer isso na prática, a gente vai precisar se negar. A gente vai precisar colocar outra pessoa em primeiro lugar. E para a maior parte de nós, este é muito, muito difícil. Então, quais são esses 10 necessidades? A primeira necessidade da mulher é afeição. Ela deseja afeição. Esta afeição é essencial para ela. Esta é a primeira necessidade dela. Em geral, a primeira necessidade do homem é o ato sexual, intimidade. Eu estava conversando com uma senhora casada e ela estava reclamando do marido. Estava dizendo que eles tinham uma briga e o dia antes e ela ainda estava tenso, ainda não estava bem, e ela não tinha feito paz com o marido ainda. E para surpresa dela, ele queria intimidade. Como você pode fazer isso? A gente nem fez a paz, a gente não está bem um com o outro, e você quer fazer isso? Ela foi chocada de entender que o marido funciona de uma maneira diferente. Cada um de nós, quer dizer, as mulheres e os homens, nós somos diferentes um do outro. E por isso nós vamos ter necessidades bem diferentes. E nós temos de entender isso e suprir a necessidade do outro. Então, a primeira necessidade da mulher é para que ela pode sentir afeição, palavras carinhosas, o toque leve, um abraço, elogios e coisas assim. Ela precisa sentir amado. Para o homem, ele tem uma necessidade física que a mulher não entende. Então, a necessidade dele é este alívio físico. O desejo que acompanha isso é o desejo principal do homem. E este leva, sim, os homens de fazer muitas coisas erradas. Então, nós temos de entender os primeiros necessidades. Segunda necessidade vocês não vão acreditar nisso, mas conversar. Para o homem, ele quer companheirismo recreativo. A mulher quer conversar, ela quer sentir as emoções, ou repartir as emoções. Ela quer passar o que ela está sentindo. Ela quer saber o que o homem está sentindo. Por outro lado,
O homem não quer sentar e conversar, e ouvir. Ele quer fazer alguma coisa. Ele não precisa conversar. Ele quer fazer. Ele quer que a esposa acompanhe ele. Não necessariamente conversando, mas fazendo alguma coisa com ele. Passeando, algum divertimento. Comendo fora, mas está junto fazendo alguma coisa. Pessoas diferentes. A mulher é mais emotivo, o homem é mais lógico. A mulher quer sentir, o homem quer fazer. E a gente precisa entender essas diferenças. Então, a primeira da mulher é a afeição, do homem é a intimidade. A segunda para a mulher é a conversação. E a segunda para o homem é o companheirismo recreativo. Agora, o terceiro para a mulher é sentir que o homem está sendo honesto e franca com ela, aberta. E para o homem, ele quer esconder as coisas, ele não quer falar. Ele tem vergonha de certas coisas, então ele vai mentir. Grande ofensa para a mulher. Ela quer saber se ela pode emocionalmente apoiar-se no marido. Ela pode confiar nele. Ele está sendo honesto com ela. E carinhosamente eu falo que a mulher é o detetive ambulante de mentiras. Detetive ambulante de mentiras. Ela sabe quando ele está fingindo. Ela sabe quando ele está mentindo. Por quê? Porque os 5 sentidos dela é geralmente mais aguçados, mais afinados do que o homem. Ela percebe a mudança de tom da voz. Ela percebe aquela tensão que a gente fala quando a gente está mentindo. Ela percebe ela veja a nossa feição, o nosso movimento. Ela sabe quando a gente está mentindo. Para o homem, ele quer a beleza da esposa. Coisa externa, mais uma vez. Então a mulher está querendo coisas internas, afeição, conversação e a honestidade do marido. Enquanto o marido está envolvido em ação, em coisas externas, ele quer intimidade, ele quer companheirismo recreativo e ele quer a beleza do cônjuge, da esposa. Ele quer seu orgulho ser satisfeito. Olha a mulher que eu tenho. Ele quer sentir, do seu ponto de vista, ele quer ver a beleza da esposa. Ele quer que ela penteie o cabelo, que ela anda com a roupa bem passado, limpas, etc. Para ele não importa. Ele pode usar roupa rasgada, etc. Mas na esposa, ela precisa mostrar uma beleza física. O quarto necessidade é sustento financeiro. Ela não quer preocupar-se com as finanças. E essa também é uma coisa interna, emoção que ela tem. E ele quer a manutenção doméstica. Mais uma vez, a coisa externa. A mulher está preocupada com pagando as contas, ter dinheiro para alimentar e limpar a casa. Agora ele quer ela limpar a casa.
ele quer que a louça seja lavada, ele quer que as coisas são sempre limpas. Então, ele tem um ponto de vista externo, ela tem um ponto de vista interno. No último, para ela, o quinto, é dedicação familiar. E esse, às vezes, é muito difícil para o marido. Mas ela está querendo, eu quero que você ame meus filhos. Eu quero que você demonstre afeto para meus filhos, que você ama eles, que você pode elogiar eles, que você pode disciplinar eles com amor na maneira certa. Então, ela está querendo a dedicação do marido para com a família. Não somente dando dinheiro, mas gastando tempo de qualidade com os outros. Agora, o quinto para o homem é admiração. Esse parece que é interno, mas é externo. Ele quer sentir bem, ele quer sentir elogiado pelo que ele faz, a capacidade dele. Então, as coisas externas, ele quer ser admirado, ele quer ser elogiado. E essa é uma razão porque os homens têm um problema com orgulho. Eles sentem uma necessidade de ser admirado. Então, quando a gente consegue de suprir essas necessidades na vida dos outros, então a gente vai achar a alegria do lar, a harmonia, a nosso banco de amor sempre vai ser cheio. Então, nos próximos semanas a gente vai falando sobre cada um dessas necessidades. É muito importante que a gente entenda a necessidade do nosso cônjuge e esforça-se, luta-se para suprir este no outro. A gente deve conversar e decidir se esses são na ordem certa e pedir ajuda, como eu posso ajudar você melhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado para teu amor para conosco e ajuda-nos a Bíblia fala que o homem deve viver com entendimento com a esposa. E esta é a parte de entender as necessidades dos outros. Sim, ele deve entender ela e ela deve entender ele também. Ajuda-nos com esta área tão importante. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima vez.